A Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a mesa de som de Robson Barros e a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Ana Lúcia Ferreira. E nós vamos juntos até às 9 horas da manhã, contando com a sua participação, a sua opinião também ao vivo pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Previsão do tempo. 7h32, todo mundo acordando com a Rádio Mensagem. Tem gente que não ouvia a Rádio Mensagem, tá de quarentena em casa, tá ouvindo com a mamãe, tá ouvindo com a vovó, já tá se acostumando, né, com o Jornal da Mensagem. E a gente abre sempre com a previsão do tempo. Hoje, dia 9 de abril de 2020, a gente percebeu aí essa queda, né, nas temperaturas. Eu adoro essa queda nas temperaturas, mas é só sensação térmica mesmo. Na prática, as máximas ainda estão razoáveis para o outono brasileiro. 23 graus é a máxima prevista para essa quinta-feira, a mínima fica em 16 graus. A possibilidade de chuva para essa quinta é bastante pequena, apenas 5%. Amanhã, sexta-feira santa, dia 10, a máxima fica em 24 graus, com mínima de 14, um pouquinho mais frio. A possibilidade de chuva permanece durante a tarde. Estradas. 7h33 e continua tudo tranquilo nas estradas da região. O motorista encontra aí uma maior fluidez, uma dificuldade menor para fazer o seu trânsito, o seu caminho, mas a grande maioria das pessoas continua em casa, obedecendo aí a determinação do decreto estadual do governador João Dória, que segue até o dia 22 de abril deste ano. Apenas algumas fábricas, atuando, sobretudo as fábricas de serviços essenciais. Isso, claro, reflete aí no trânsito, continua livre, sinal verde para o motorista, sobretudo na capital paulista. O motorista faz um bom caminho agora com o 0 quilômetro de congestionamento em toda a cidade de São Paulo. Mercado financeiro. 7h34 e o governo segue aí nessas tentativas todas de apagar o incêndio e dar mais dinheiro para a população para tentar de alguma forma movimentar a economia, já pensando no pós-crise. O anúncio aí das últimas horas foi a liberação de uma nova remessa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, de até um salário mínimo que vai beneficiar 60 milhões de trabalhadores, segundo informou o governo federal nesta quarta-feira. Segundo o governo, os trabalhadores devem retirar até 36 bilhões de reais nos próximos meses, um dinheiro que vai ajudar a economia em meio à pandemia. De acordo ainda com o governo federal, 30,7 milhões de trabalhadores poderão sacar todo o saldo da conta do FGTS. Isso elevará aí para 66 milhões o número de trabalhadores brasileiros que irão de alguma forma zerar as contas do Fundo de Garantia desde setembro do ano passado, quando o governo instituiu aí o saque imediato do FGTS. O novo saque vai beneficiar os trabalhadores de menor renda. Segundo o Ministério da Economia, 16 bilhões de reais serão liberados para 45,5 milhões de trabalhadores com até 5 salários mínimos de saldo no FGTS. Esporte. Vamos dar aquela respirada com o nosso querido amigo Fábio Vieira, que já está na ponta da linha com as informações de esporte. Que informações são essas que eu quero saber? Bom dia, Fábio. Olá, Ana, bom dia, Doni, Robinho, bom dia a você, ouvinte mensagem, nesta quinta-feira santa, dia muito importante para a igreja. Tudo bem por aí, Ana? Tudo certinho com o amigo. Tudo bem, graças a Deus, né? Já nos preparando aí para acompanhar via internet, via radiomensagem, via redes sociais, as celebrações da Semana Santa, do Tríduo Pascal, né? O Tríduo Pascal que começa hoje. Mas falando um pouco do esporte, nós tivemos na última terça-feira uma reunião à distância, né? Uma teleconferência dos dirigentes de 40 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A pauta oficial da conversa era a negociação de direitos internacionais, mas os dirigentes também conversaram sobre uma volta gradual do futebol. Claro que no momento não há nenhuma condição para isso, né? Por enquanto
não há ainda nenhuma possibilidade de que isso aconteça, mas claro que uma hora isso vai ter que acontecer. O futebol vai voltar e, por enquanto, os dirigentes ainda não abandonaram a ideia do término dos campeonatos estaduais. Pelo contrário, eles entendem que os estaduais representam a competição ideal para a volta gradual do futebol, em razão de não exigirem grandes viagens, grandes deslocamentos. Essa volta seria, a princípio, com portões fechados e com transmissão de emissoras de TV. Claro que isso também esbarra em vários problemas. Um deles seria a necessidade de realização de testes de coronavírus para atletas, árbitros, até para a imprensa que estivesse envolvida na cobertura desses jogos. É uma ideia, mas é algo que já se discute para um futuro, já que a paralisação, a exemplo do que aconteceu com toda a economia, também causou aí grandes prejuízos aos clubes do futebol brasileiro. Falando um pouco ainda sobre a questão da paralisação, como nós não temos futebol ao vivo, as emissoras de televisão vão buscando alternativas para preencher a sua grade de programação com jogos, né? E aí, um alô especial àqueles que gostam de futebol. No próximo domingo, domingo de Páscoa, teremos 2 reprises muito interessantes no domingo à tarde. A TV Bandeirantes inicia uma faixa de reprises às 14h, às 14 horas, e o jogo escolhido para domingo foi a final do Campeonato Paulista de 93, final em que o Palmeiras venceu o Corinthians por 4-0, né? Alguns amigos aqui do Panorama Esportivo não têm boas recordações desse jogo, dessa final. O Palmeiras quebrou um jejum de 17 anos sem título em 93 e venceu o Corinthians. O VT completo desse jogo será exibido no domingo, 14h, pela TV Bandeirantes. E no domingo, 16h, a TV Globo exibe um jogo que traz recordações muito boas para todos nós brasileiros. A final da Copa de 2002, em que o Brasil venceu a Alemanha por 2-0. Em 2002, a Copa do Mundo foi disputada na Coreia e no Japão, e o Brasil, do técnico Luiz Felipe Scolari, foi pentacampeão, e foi o grande destaque, a redenção do Ronaldo fenômeno, né? O Ronaldo que fez uma grande Copa, uma grande final, e no domingo à tarde a gente vai ter oportunidade de acompanhar também essa partida. Com relação a algumas notícias do futebol internacional, o Real Madrid anunciou a redução de até 20% do salário de seus atletas do futebol e do basquete. E não houve oposição por parte dos jogadores, não. Todo mundo concordou. O Barcelona já havia implantado essa medida e agora o Real Madrid também anuncia essa redução. E foi anunciado na última terça-feira, né, o falecimento da senhora Dolores Sala Carrió, com 82 anos. Ela é mãe de Pep Guardiola, né, técnico do Manchester City, um dos grandes nomes do futebol internacional. A senhora Dolores Carrió faleceu em razão do coronavírus, né, que na Espanha vem tendo aí um alcance muito alto, muito grande. Para terminar esse primeiro bloco de esporte, Ana, uma notícia da Fórmula 1. A Federação Internacional de Automobilismo anunciou que o Grande Prêmio do Canadá, que seria a primeira etapa, a etapa de abertura do Mundial, estava marcado para o dia 14 de junho, o GP do Canadá foi adiado em razão da pandemia do coronavírus, né? Com isso, já são 9 etapas iniciais do Mundial de Fórmula 1, que foram adiadas para o segundo semestre, em razão de toda essa situação que estamos vivendo. No segundo bloco, Ana, a gente volta para falar um pouco do basquete, o basquete NBB, que também está paralisado. Vamos fazer um balanço e falar um pouco do estágio atual do NBB, o basquetebol masculino aqui no Brasil, Ana.
Bacana, amigo. Então eu te espero aí no segundo bloco. Deixa eu só fazer um comentário sobre o seu boletim. Eu acho que muita gente tomou esse susto aí que eu tomei, viu? Eu tava na cozinha aí fazendo uma receita, né? Que receita que não falta agora, né? Bolo, bolinho de chuva. Toda hora você tá ali com uma farinha de trigo, com uma coisa na mão. E aí meu marido veio falar pra mim, todo feliz, que a Globo ia passar o jogo do Brasil contra a Alemanha. Menino, eu tomei um susto tão grande que eu derrubei até o ovo no chão, porque eu achei que era o de 2014. Não. Eu quase caí pra ele. Eu falei, o quê? A gente já não tá sofrendo o suficiente. Menino, perdi um ovo, você acredita? O susto que eu tomei foi tão grande que eu até derrubei o ovo no chão. Ah, eu imagino, né, Ana? Olha, eu acho que a fita, o CD, com esse jogo de 2014, deveria ser destruído. Nossa, é verdade. Alguém sempre vai guardar uma cópia, né, Fábio? Mas é o tipo de coisa. Eu falei, a hora que ele me falou, eu falei assim, meu Deus, a gente já não tá sofrendo o suficiente. Pra que passar isso? Ele, não, é de 2002. Eu falei, tá. E eu, é verdade. Aí eu lembrei. Sim. Vai ser bom que no domingo de Páscoa, né, nós vamos à tarde, todo mundo na sua casa, comendo seu ovo de Páscoa, e vamos ter aí uma boa lembrança, né, uma boa recordação da Copa de 2002 para nós brasileiros. É verdade, bons tempos. O amigo volta então daqui a pouquinho? Sim, daqui a pouquinho a gente retorna para falar um pouco do basquetebol aqui no Brasil. Maravilha, 7h43. Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. Vamos agora conversar com o Doni Eugênio. O Doni já está aí na linha trazendo informações, então, para a gente, né, do que é notícia em relação à Covid-19. E a gente começa, então, atualizando as informações com o Donizete Eugênio. Oi, Doni, bom dia. Oi, Ana, muito bom dia para todo mundo aí, pro Fábio, né, tá nessa expectativa do jogo reprise no próximo domingo, tá todo mundo acompanhando aí. Mas vamos falar de informação sobre o Covid-19, Ana, e na segunda-feira a gente já começou a falar aqui mesmo no jornal, e a gente já repercutiu também sobre o que chamou a atenção da movimentação intensa em Jacareí, na região central de Jacareí. Mas depois, Ana, a gente foi observar que não era só Jacareí que parece que começou a baixar a guarda em relação à quarentena, em permanecer em casa. Tanto é que ontem mesmo a gente já confirmava que o estado de São Paulo, pela medição, né, via celular, já tem mais de 54% de pessoas que já deixaram, eu diria, a quarentena. A expectativa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo é que nós possamos chegar a 70% de pessoas em casa para podermos ter números satisfatórios em relação a diagnósticos positivos do Covid-19. Mas o que aconteceu em Jacareí? Chamou tanto a atenção, Ana, que a Prefeitura de Jacareí, o que ela fez ontem? Ou seja, ela foi obrigada a bloquear meia pista na rua Dr. Lúcio Malta, que é praticamente ali a Rua dos Bancos, né, junto com o senador Joaquim Miguel, um dos principais corredores do centro de Jacareí, a Dr. Lúcio Malta, com o senador Joaquim Miguel, e tem aí as principais agências bancárias. Então a Prefeitura foi obrigada a bloquear meia pista para dar segurança para as pessoas que se formavam nas filas. Até porque não entra todo mundo de uma vez nas agências bancárias, tem um limite para entrar, então as demais pessoas ficam nas filas, formando fila, e as filas estavam se emendando, né? As filas dos vários bancos que estão ali na Dr. Lúcio Malta e também na senador Joaquim Miguel. E a gente chamou a atenção ontem, Ana, que as pessoas não estavam protegidas com máscaras e ao mesmo tempo não estavam mantendo aquela distância de mais ou menos 1 metro para se proteger. Então a Prefeitura tomou essa iniciativa ontem em Jacareí, mandou ali juntamente com a Secretaria de Saúde, Mobilidade Urbana, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil Militar, foram ali juntos para tentar ali organizar e até mesmo respeitando aí as medidas de prevenção ao combate à Covid-19. Destacando também que um carro de som pede orientação para que as pessoas permaneçam em suas casas também para o Covid-19, principalmente nas ruas do centro de Jacareí. Mas é isso que chama atenção, viu, Ana? Nós estamos aí num período onde as pessoas recebem o seu pagamento, 5º dia útil, e as pessoas ficam ávidas para poder sair de casa, outras querem pagar aí as suas contas, e elas estão aí ignorando a gravidade que nós estamos passando, viu, Ana?
Doni, a gente tem que fazer essa ressalva aqui, né, porque essa movimentação ela ocorreu também por conta da ausência do uso desses sistemas todos informatizados, sistemas bancários, né. Uma grande maioria das pessoas ainda utiliza todos esses recursos presenciais, né, para pagamento de contas, saque também de dinheiro, né, e claro que isso gerou também essa movimentação muito intensa. Ontem ainda havia aí uma grande movimentação no centro de Jacareí. Eu passei ali próximo ao Correio e observei algumas lojas abertas, Doni, insistindo em enfrentar aí o decreto estadual, viu? Lojas de plástico, perfumarias, também outras lojas de meia porta, abertas a meia porta, comerciantes de alguma forma ali enfrentando esse decreto estadual e confiando de que haveria alguma movimentação também incentivando as pessoas a frequentarem os seus estabelecimentos. Mas não vi nenhuma polícia militar ontem ali na rua do Correio, também não vi guarda municipal. Por volta de 2 horas da tarde tinha uma presença muito relevante de pessoas na rua. E é verdade, Ana, quanto mais você observa que se tem um estabelecimento aberto, aí tem um bar aberto, daqui a pouco o outro também abre, aí todo mundo vai baixando a guarda e, logicamente, vai tumultuando aí a região central da cidade e aquela expectativa de quebrar essa corrente de propagação do vírus acaba caindo por terra. Tanto é, Ana, que nós teremos agora esse feriado, hoje começa o nosso tríduo pascal para nós cristãos e católicos, e também teremos aí o domingo de Páscoa. Mas para muita gente é um feriado comum, para muita gente é um feriado. E normalmente esse é um período onde as pessoas vão para o litoral. Aí me chamou a atenção da preocupação do governador do estado de São Paulo de pedir para a população não viajar para as cidades do litoral norte nesse feriado de Páscoa. Por quê? Porque o acesso às praias do litoral, o acesso está proibido, não pode entrar na praia, não no estado de São Paulo, viu, Ana? Não seria necessário essa altura do campeonato, né, Dona, esse tipo de orientação, mas ainda assim é necessário. A gente sabe que é muito difícil, né, ficar em casa e tal, mas não tem o que fazer, né, Dona? Acho que está todo mundo aí no mesmo barco de alguma forma, né, e não tem como questionar esse tipo de pedido, né, do governo do estado, uma vez que é a única alternativa que nós temos, e a gente se torna repetitivo, né, prolixo, fica falando várias vezes a mesma coisa, mas não tem outra saída. Mas eu acho que tem que ser assim, Joana. Nós estamos num período, vamos colocar, um perfil de guerra, realmente, né? Nós estamos lutando contra um inimigo que nós não temos informação como é esse inimigo, como ele vai agir posteriormente, depois dessa quarentena toda. Ninguém sabe, né? Se vai deixar alguns sintomas e algumas sequelas esse vírus, ninguém sabe. Ou seja, os especialistas conhecem o chamado coronavírus, mas o Covid-19, ele é uma novidade para os infectologistas. Então, às vezes, eu fico me pegando com os nossos colegas de imprensa, insistindo em receitas médicas, insistindo em nomes de receitas médicas, sendo que a própria ciência ainda não bateu o martelo em relação a alguns nomes de remédios que possa auxiliar na quebra dessa corrente do Covid-19. Então, acho que nós temos que ter muita consciência, nós informar e pedir para que as pessoas permaneçam em casa. Está passando, vai passar, isso é apenas uma fase, mas se nós não respeitarmos as informações técnicas, as informações de especialistas, Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, nós não podemos ficar peitando e achando que eles estão errados, porque eles têm estudos, eles têm informação sobre o que está. Podemos ser prolixos, sim, mas é por uma boa causa. Doni, tem 2 pontos que eu queria repercutir com você. O primeiro deles é a fala de ontem do presidente Bolsonaro em cadeia nacional de rádio e televisão. Ele voltou a defender aí o uso da hidroxicloroquina para o tratamento do novo coronavírus, né? E defendeu também o alinhamento dos ministros do seu governo e disse que os brasileiros querem, segundo ele, voltar ao trabalho normalmente. Óbvio, todo mundo quer, querer e poder é diferente, né? Mas o fato do presidente reforçar essa frase, né, essa ideia, é bastante temeroso.
Mas eu queria destacar aqui um ponto positivo, Doni, da fala do presidente Bolsonaro, embora ainda ele coloque aí sobre a sua perspectiva, que é uma perspectiva eleitoral, ele pela primeira vez aí disse que vai respeitar a ordem dos governadores em manter os isolamentos nos seus devidos estados. Ele voltou a criticar os decretos de isolamento social nos estados, afirmando que são de responsabilidade exclusiva dos governadores e que o governo federal não foi consultado. Ele disse que respeita a autonomia dos governadores e prefeitos, mas muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. É uma linha de discurso que o presidente vem adotando desde o início desta crise, o que dá a entender que, sabendo que a crise não é nacional, é global e que a recessão também será global, o presidente já mira 2022 para utilizar disso como um álibi, de alguma forma aí se proteger do ponto de vista político e tirar a sua culpa das suas responsabilidades, né? Eu estou falando assim, a leitura política como um todo, considerando esses cenários próximos que a gente vai ter aí até 2022. Mas olhando pelo lado positivo, Doni, foi a primeira fala do presidente Bolsonaro dizendo em rede nacional que ele respeita a decisão dos governadores. E um outro ponto positivo ontem também, depois de toda aquela confusão envolvendo o ministro da Saúde, foi uma fala do ministro Mandetta dizendo que há um clima de paz entre ele e Bolsonaro, né? Eles estão vivendo aí um bom clima e o ministro Mandetta voltou a fazer as suas declarações como de costume, né, dando alguns avisos pontuais à população em todo o país. Então são dois pontos que colocam a situação de uma forma mais razoável depois de embates severos que nós tivemos ao longo dos últimos dias. Ana, até reforçando o teu pensamento, tua linha de pensamento, tá correto, eu também penso assim, mas e ontem eu até recebi um vídeo do padre Zezinho dentro dessa linha, porque, e também reforçando, né, o presidente da Organização Mundial de Saúde também falou nessa linha, ou seja, os governantes não podem politizar esse momento da quarentena. Mas a gente sabe que cada um está tentando puxar para o seu lado. Exatamente. Cada um está puxando para o seu lado. Ou a esquerda puxa o lado, a direita puxa o lado dele, está todo mundo pensando lá na frente. O governo do estado puxa para o lado dele, tem isso também, né, Doni? Tem isso também, está todo mundo puxando, já pensando lá na frente. Exatamente. E o padrezinho diz, é o seguinte, ninguém fala no povo. Está todo mundo esquecendo da população mais carente, que é o chamado marisco, né? Na guerra do rochedo com o mar, né? Quem sofre é o marisco. Então o povo acaba sendo aí o marisco. Está todo mundo politizando essa situação toda, já pensando lá na frente. E ninguém fala, daqui a pouquinho, em outubro, nós temos eleições municipais, e tem quase 3 bilhões de reais que poderão ser gastos para a campanha política, e agora nós estamos vendendo o almoço para comprar máscara, né? Vendendo a janta para comprar máscara, porque não tem dinheiro. E as pessoas mais carentes que não estão trabalhando precisam de dinheiro, que tem dinheiro guardado para a campanha de outubro. Então ninguém fala dessa situação toda, desse sacrifício. Então fica esse joguinho de palavras. Olha, a responsabilidade é do governador. Eu quero que tudo volte ao normal. Então tá bom, tudo volta ao normal. E se morrer um monte, se todo mundo voltar ao normal, quem é que responsabiliza? Então as pessoas, os nossos governantes, precisam assumir o ônus e precisam assumir o bônus. Não adianta ficar com um pé na canoa e o pé na outra canoa. Se uma canoa afundar, fala, olha, eu falei, eu disse. Esses políticos foram eleitos para tomarem decisões para o bem do povo, não é para o bem dele. Se ele vai ficar 3 meses, 4 meses no comando, é porque assim o fez. Mas não porque ele quer ficar 40 anos, 30 anos aí no governo do Estado de São Paulo, até mesmo na presidência da República. Hoje o povo precisa dessa atenção realmente do líder, do grande líder que aparece e que assume a responsabilidade de proteger o povo na saúde e proteger o povo também na educação que precisa e também na alimentação. O povo precisa comer nesse momento. Mas não vai trabalhar, não tem como comer. Mas o governo tem como suprir isso porque tem dinheiro para tanto, Ana.
Doni, é inevitável, né? Nesse momento aí a politização do discurso, né? Isso é muito desgastante, né? E aqui a gente não está para criticar A ou B, mas para tentar de alguma forma ajudar as pessoas a enxergarem o quanto que esse comportamento passional, apaixonado, cheio de emoção, que é próprio do brasileiro, o quanto isso é nocivo quando a gente fala de política, quando a gente fala de uma crise, uma pandemia mundial, né? E a gente está vendo na prática isso, né? Quantas semanas nós já estamos aí nessa situação e pela primeira vez agora a gente está vendo um discurso do presidente mais apaziguador, abaixando a bola, acalmando os ânimos, né? Então foram semanas de embates, energia que se gastou com coisas desnecessárias, poderia ter sido gasto com coisas mais urgentes que a conta está chegando agora para todos nós. Doni, olha, Ana, oi, pois não. Acho que seria o maior símbolo dessa pacificação, governo federal e Ministério da Saúde, é o dia que eu ver o presidente Bolsonaro ao lado do Mandetta naquela entrevista coletiva. Aí vai ser o maior símbolo de pacificação. Enquanto ele não aparecer lá, para mim vai ficar aqueles cutuca que me cutuca, viu? Ontem até estava observando, Doni, se você me permite, o Jornal Nacional, né, esse governo critica muito, né, a TV Globo, a gente sabe que é um jornal de grande audiência também, e eu acredito que gere realmente aí um incômodo bastante grande do presidente na conduta da linha editorial da TV Globo com o ministro Mandetta e a diferença no trato com o presidente Bolsonaro, né? Então a gente vê ali a colocação do Mandetta num respeito, né, editorial, sempre com as orientações, e na sequência entra o panelaço que também aconteceu ontem em várias capitais do país, né? Então legítimo, porque é uma manifestação da população, mas é claro que isso irrita bastante o governo federal, que já tem esse perfil de embate, né? Já é próprio do presidente sempre levar as coisas para o embate, né? Então, para uma pessoa que já tem esse perfil, ver esse tipo de divulgação em rede nacional provoca bastante. Provocação sempre vai ter, né, Doni? O problema é você ter essa parcimônia de acalmar os ânimos e pensar no bem comum. É tudo que se espera de um governante, seja ele quem for nesse momento. Então, Ana, acho que precisa um pouco da orientação ali dos conselheiros do presidente e capitalizar esse sucesso do Mandetta, porque quem nomeou o Mandetta foi o presidente. Exatamente. Foi o presidente que trouxe o Mandetta. Ninguém conhecia o Mandetta foi deputado federal, né? Exatamente. Exato. O Mandetta estava na série B lá do Ministério, aí ele começou a crescer agora com o Covid-19. Então o presidente falou, vem cá, foi eu que trouxe esse menino para cá, então eu que escolhi, eu sei quem que é, então eu que sou o comandante. Agora essa história de filminho, sabe, é mais estrela que eu, tá brilhando mais que eu, isso não pode, ele está dirigindo uma nação, então ele tem que capitalizar esse lado também, porque ele é o presidente, abaixo do presidente tem os ministérios. Exatamente. Seria mais inteligente, né, Doni, fazer isso, como você bem lembrou, embora o Mandetta não seja do partido, dessa ala do Bolsonaro e nem da ala radical, né, ele vem do DEM, se eu não me engano, e isso também reforça a força dele no governo, pelo fato de estar ligado diretamente ao presidente do Senado, ele poderia capitalizar isso, né, e de alguma forma gerar uma imagem positiva para ele no momento que ele precisasse. Mas, como eu disse, né, próprio do presidente, dos seus aliados mais próximos, essa cultura do embate, né, sempre no embate, né, na força das palavras, sobretudo. Então é muito difícil para o governo ter essa visão mais estratégica nesse momento do ponto de vista político também. Doni, tá certo, então. Hoje a gente falou bastante, né? É verdade, então. Eu volto daqui a pouco, viu, Ana? Tá bom, Doni. Eu volto daqui a pouco com outras informações, para falar os dados aí de São José dos Campos também, e também para falar sobre o falecimento do Dr. Walter Francisco, né? Grande Dr. Walter Francisco, o dentista famoso da cidade de Jacareí. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho aí, e os nossos sentimentos à família do Dr. Walter Francisco, que faleceu ontem em Jacareí, foi vereador da cidade por muito tempo e grande amigo da gente, Ana. Maravilha. 8h mais 1 minuto. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta então com mais informações aqui no Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. 1470, a frequência da evangelização. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem.
8 horas mais 4 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem, e você confere agora as principais manchetes dos jornais que circulam nas bancas do Brasil nesta quinta-feira, dia 9 de abril de 2020. Folha de São Paulo. Tolhido pelo STF, Bolsonaro reforça a aposta na cloroquina. O Estado de São Paulo, a agência vai exigir que plano de saúde atenda inadimplentes. O Correio Brasiliense, governo do Distrito Federal vai pagar R$ 816 a famílias de baixa renda. O Estado de Minas, barrados. Prefeitura de Belo Horizonte aumenta rigor contra aglomerações em espaços públicos, comerciantes e ônibus. 0 hora, crise do coronavírus divide Europa e coloca em risco União Continental. O Diário de Pernambuco, governo libera saque do FGTS em junho. Tribuna do Norte, Câmara define hoje plano de ajuda a estados e municípios. O Diário do Nordeste, cidades fechadas para barrar Covid-19. Tribuna da Bahia, Bolsonaro diz que importante é salvar vidas. O jornal à tarde, idosos ignoram o OMS e vão às ruas em Salvador. O Valor Econômico, ministro do STF decide que estados podem adotar quarentena, mesmo com ato federal contrário. Jornal do Comércio, Planalto autoriza saques de R$ 1.045 no FGTS em junho. Do Rio de Janeiro, jornal O Globo, mortes diárias crescem no país e governo compra 6.500 respiradores. O Jornal Extra, novo saque de R$ 1.045. E os jornais regionais destacam: O Vale, governo prevê período crítico na região. Covid-19 ameaça sistema de saúde. E o Diário de Jacareí, novo FGTS beneficiará 60 milhões de trabalhadores em todo o país. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 7 minutos, e a Prefeitura de Jacareí irá disponibilizar um voucher financeiro, um auxílio de R$ 154 aos ambulantes do município. Nós havíamos falado aqui 154, que estão impedidos, os ambulantes, de atuar, claro, devido à pandemia do novo coronavírus. Para receber esse benefício, aqui em Jacareí, o ambulante deve acessar aí o site da Prefeitura e preencher uma ficha de solicitação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico fará uma análise em até 24 horas e enviará o pedido para o setor de finanças. Com a validação final, o valor será depositado na conta do trabalhador informal em até 48 horas. O valor será pago apenas uma vez e não de forma mensal. Outras dúvidas podem ser sanadas, segundo a Prefeitura, pelo telefone 156. Oito horas mais 8 minutos, e após a Justiça determinar a liberação do cartão de gratuidade dos idosos, as empresas que operam transporte público registraram em São José a circulação de 7.400 idosos dentro de ônibus na última segunda-feira. O bloqueio era uma medida da Prefeitura para evitar a saída dos integrantes de um dos principais grupos de risco para o novo coronavírus. No dia 30 de março, a última segunda-feira, antes do dia 7 de abril, as empresas não registraram nenhuma circulação de idosos em toda a cidade, já que eles utilizam o serviço, e entraram aí no rol de pagantes comuns, e aí, é claro, acabaram não andando de ônibus. Essa medida desestimulou essa prática. Já na segunda-feira, a última segunda-feira, foram 2.828 viagens nos veículos da Expresso Maringá, 2.431 idosos viajando no Joseense e 2.134 nos ônibus da Sans Pena, totalizando 7.403 idosos que saíram de suas casas em São José dos Campos depois dessa autorização aí para que eles pudessem
utilizar a gratuidade. Em postagem na sua rede social, o prefeito Felício Ramute ficou bravo e utilizou inclusive aí uma reportagem do jornal Vale sobre essa liberação para criticar a posição do judiciário, do juiz responsável. Assim fica difícil, disse o prefeito, a prefeitura remando para um lado e a Justiça e o Ministério Público remando para outro. Estávamos restringindo o uso de cartão de idosos nos ônibus e assim, claro, desestimulando o principal grupo de risco a sair de suas casas. Mas a juíza resolveu liberar os cartões para que os idosos possam passear na cidade, disse o prefeito em tom enérgico. Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana de São José voltou a afirmar que lamentou aí profundamente a decisão e que ela vai contra orientações de órgãos sanitários. Falando ainda de algumas medidas aqui da nossa região, a Prefeitura de Campos do Jordão vai instalar barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade a partir desta quinta-feira para monitorar as condições de saúde das pessoas que entram no município. A ação, que irá reunir agentes das Secretarias Municipais de Saúde e de Segurança Pública, será feita no portal e demais entradas da cidade entre esta quinta-feira e domingo de Páscoa. Segundo a Prefeitura de Campos do Jordão, todos os veículos que passarem pelos pontos de acesso serão parados, incluindo os ônibus intermunicipais. A proibição de entrada de ônibus e vans de excursões continua valendo para Campos do Jordão. Os profissionais de saúde irão verificar possíveis sintomas da Covid-19 e aferir a temperatura para identificar febres acima de 37 graus e 8 nos passageiros, ou 37,5. Segundo um balanço divulgado ainda na quarta-feira, Campos do Jordão investiga 28 casos suspeitos de Covid-19. O mais recente é de uma criança de 8 anos que está internada no Complexo Municipal de Saúde. Entre os outros casos suspeitos, um resultou na morte de um paciente até o momento. 8 horas mais 11 minutos e continua aí esse embate com os servidores, servidores públicos, de saúde, o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de São José dos Campos, ajuizou aí uma ação para pedir que a prefeitura seja obrigada agora a fornecer equipamentos de proteção a todos os servidores da área da saúde durante o período de pandemia. Na ação, o sindicato relata 2 denúncias que teriam sido feitas por funcionários que estariam preocupados por atuar sem os equipamentos básicos de segurança na linha de frente de combate à doença. Em uma delas, a reclamação é de falta de máscaras, aventais, luvas e álcool em gel. Na outra, uma funcionária diz que teve que pagar do próprio bolso R$ 129 para comprar máscaras, pois a prefeitura não teria fornecido. O sindicato pede que a prefeitura seja obrigada a fornecer a todos os funcionários os itens necessários, como, por exemplo, óculos de proteção, luvas, também avental, jaleco, máscaras e, claro, o álcool em gel. Não podem os servidores de saúde, médicos e enfermeiros atuarem nessa linha de frente e ficarem sem esses equipamentos, disse aí em nota o sindicato responsável. Antes de analisar o pedido de liminar, a juíza Laís Helena Jardim, da 2ª Vara da Fazenda Pública, solicitou que a Prefeitura e o Ministério Público se pronunciem. Em nota, a Prefeitura de São José alegou que já adota medidas de segurança para resguardar os servidores na área. A Prefeitura informou que tem tido uma especial atenção aos profissionais de saúde e encontra-se completamente abastecida de todos os itens importantes e equipamentos para os seus funcionários e servidores também. 8h13, deixa eu dar uma respirada aqui, deixa eu mandar um abraço aqui pra Lia. A Lia, do Parque Santo Antônio, mandou aqui uma luzinha bem cedo pra gente. Ô Ana, hoje faz 30 anos que eu parei de fumar. Que bacana, hein, Lia? Parabéns, Deus abençoe esse tipo de atitude, que a Lia teve há 30 anos, com muita coragem. A gente sabe que não foi fácil, mas é o tipo de ação que hoje faz muita diferença na vida dela, por conta da questão da Covid-19, as pessoas que eventualmente têm comorbidades, fumam, ou não têm uma saúde aí
tão razoável, elas estão, claro, mais ainda expostas à doença. É claro que, eventualmente, jovens e até crianças estão sendo acometidas da doença, mas a grande maioria das pessoas que vão a óbito hoje são pessoas que têm algum tipo de comorbidade ou a saúde não tão boa assim. E claro que deixar de fumar é um grande ato, né? Então, parabéns aí para nossa ouvinte Alia do Parque Santo Antônio pela força de vontade nesses 30 anos sem o cigarro. 8 horas mais 14 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 17 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem. Hoje, quinta-feira santa. Daqui a pouquinho a gente vai ter aí a transmissão da missa ao vivo de São José dos Campos, a missa com o nosso bispo diocesano, né? Hoje é a missa do Crisma, né? Então vamos aí ter daqui a pouquinho esse momento, que é um momento ímpar também, né? Um momento aí muito forte dentro do Tríduo Pascal, mas também um momento ímpar para a nossa história na igreja no Brasil e no mundo, né, diante desta pandemia. Estou dando uma olhadinha aqui na internet, nas fotos divulgadas pelo Santuário Nacional, minha gente. A cena é inacreditável, viu? Eu nunca pensei que eu ia ver isso na minha vida. Vocês conhecem, né, o Santuário Nacional? A gente está lá todo ano, umas 2, 3 vezes no ano, e aquele monte de banco, né, um santuário grande, graças a Deus, capacidade aí para 34 mil pessoas dentro da Basílica. E a gente vem tendo aí as missas todas celebradas sem nenhum público. Inclusive o santuário retirou todos os bancos da Basílica toda, acho que eles fizeram isso até para aproveitar para limpar, né? E tá sem nada lá, não tem banco, não tem nada, né? E todos os anos a gente tem essas missas todas, sobretudo da Semana Santa, celebradas com grande público. Mas a Semana Santa começou lá também no último domingo, com a celebração do Domingo de Ramos, sem nenhum público, sem ninguém, né? E tudo, claro, com a transmissão aí da Rede Aparecida e as pessoas acompanhando dentro de suas casas, né? Algumas atividades que todos os anos são realizadas com grande participação de devotos, como a Via Sacra, no Morro do Cruzeiro, e a procissão do Senhor Morto, foram suspensas para evitar, claro, aglomerações. A Basílica fica aberta para visitação todos os dias, das 6 da manhã até as 7 da noite, mas é fechada nos horários das celebrações. Os espaços com finalidades comerciais e turísticas permanecem com suas atividades suspensas. No último domingo, inclusive, um caminhoneiro Jussiel, de Curitiba, aproveitou que estava passando ali pela cidade e foi ao santuário pela primeira vez, né? Imagine o susto que ele tomou. Chegou lá, isso aqui é o Santuário Nacional? Cadê o povo, né? Minha gente, tá fácil não, né? E aí todo mundo segue aí na sua missão também, a Rádio Mensagem, todos os dias, transmitindo a Santa Missa também pela nossa página no Facebook, ao vivo pelas ondas da Rádio Mensagem, e vamos seguindo, né? Não tinha como manter aí essa rotina de missas, todo mundo sempre coladinho, um pertinho do outro, em meio a uma pandemia dessa gravidade realmente. 8h19, vamos seguir então aqui com as informações. Deixa eu dar um recado para quem mora em Jacareí. A Prefeitura de Jacareí divulgou a programação da semana para a venda de pescados durante o período aí da Semana Santa em Jacareí. Em nota, a administração informou que serão 6 pontos em locais diferentes da cidade, e aí nós temos essa movimentação que vai seguir até sexta-feira. Então começou ontem e vai até sexta-feira. Então temos, por exemplo, o ponto do pescado no Jardim Didinha, lá na Avenida Pereira Campos, como vocês sabem, né, onde das 8 da manhã até 1h da tarde. Também ali no Jardim das Indústrias, na Praça Mauro Chaves, na quarta e na sexta, tá? Eu vou falar aqui os dias certinho para vocês. Hoje não tem nenhum ponto do pescado. Não, hoje tem um ponto só, que é no Mercadão. Então, voltando aqui, o Didinha, quarta e sexta, das 8 da manhã até 1h da tarde. Jardim das Indústrias, quarta e sexta, das 8 à 1 da tarde, ali na Praça Mauro Chaves. No Cidade de Salvador, lá na Rua Santo Ivo, em frente ao posto de gasolina, quarta e sexta, das 8 da manhã até 1h da tarde. No Jardim do Vale, Avenida Lafayette Benedito Priante.
Na quarta não haverá montagem, na quinta e sexta, das 8 da manhã até 1 hora da tarde. Então hoje já começou lá no Jardim do Vale o Ponto do Pescado, você que mora nessa região central, para ir lá e também comprar um peixinho para a Semana Santa. No Nova Esperança, o Ponto do Pescado não esteve na quarta-feira e estará nesta quinta e sexta-feira, das 8 da manhã até 1 hora da tarde. E no Mercado Municipal, quinta-feira, das 7 às 6, né, até o final da tarde, das 7 da manhã até 6 da tarde. E na sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia, tá bom? Então dá para você aproveitar também essa informação que a gente vai colocar lá também no Facebook da Rádio Mensagem, para você compartilhar aí com seus amigos, marcar todo mundo também. Oito horas mais 21 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta já conversando com a vereadora de Jacareí, Patrícia Juliane. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 25 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem, e nós conversamos agora ao vivo com a vereadora de Jacareí, Patrícia Juliane. A Patrícia Juliane já está aí na linha. Você, claro, participa conosco também através do nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Deixa eu só dar um recadinho aqui antes de abrir a nossa entrevista. Você que acompanha a Rádio Mensagem, a nossa programação, sabe que nós estamos aí com uma promoção especial para quem fizer o agendamento para retirar a contribuição diretamente na sua residência. Não tem um valor mínimo, você pode ajudar dentro daquilo que está no seu coração, na sua expectativa para esse mês, e o nosso motoboy vai até você para retirar qualquer valor de contribuição. Então nós temos aí um telefone que é o 97411-1419 para fazer o agendamento em Jacareí e São José dos Campos. É só ligar ou mandar uma mensagem, e todo mundo que está ligando, está mandando mensagem, está concorrendo a essa linda cesta, que é um oferecimento da Cipax Laboratórios, com 3 ovos de Páscoa gigantes, viu, minha gente? É bem grande mesmo, muito linda a cesta. Todo mundo que fizer a sua colaboração vai estar concorrendo. O sorteio será na próxima segunda-feira. 8h26, a gente conversa agora então com a Patrícia Juliane, que já está aí na linha, vereadora aqui em Jacareí. Patrícia, muito obrigada, bom dia e obrigada mais uma vez pela gentileza com a Rádio Mensagem. Bom dia, Ana Lúcia, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar disponível aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho. Vereadora, vamos começar então falando sobre esse anúncio das últimas horas aí da Prefeitura de oferecer aos ambulantes um auxílio em parcela única no valor de R$ 154. Como é que foi essa decisão para fazer essa ajuda a esse público específico? Eu acredito, Ana Lúcia, que o projeto do prefeito teve inicialmente a preocupação de atender essas pessoas. A gente sabe que muitas pessoas estão passando por situação de vulnerabilidade, a questão do comércio está bem fragilizada, né? E essas pessoas dependem única e exclusivamente dessa renda. Então eu acho que foi um olhar cuidadoso para esse projeto, nesse projeto de lei, para que a gente possa visualizar isso lá para frente, né? Possa auxiliar esses ambulantes. E esse valor é um valor próximo ao subsídio de segurança alimentar, que é um valor próximo a uma cesta básica, que seria mais ou menos R$ 150 mais ou menos por mês, seriam quase 2 parcelas, que dariam R$ 308. Essa é a preocupação inicial, para que a gente possa atender a segurança alimentar das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social hoje. E como é que vai ser esse procedimento, vereadora, para solicitar esse auxílio no caso do ambulante? Como que ele vai comprovar que ele é ambulante aqui em Jacareí? Já existe um cadastro das pessoas que trabalham dessa forma, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Algumas pessoas ainda possivelmente possam se cadastrar, mas a maior parte já está cadastrada, e serão essas pessoas que serão beneficiadas. Aí elas vão passar por um critério de avaliação, né, algo bem rápido, para que se possa ser liberado esse subsídio mais para frente. A gente está falando aí de um universo de quantos trabalhadores aproximadamente? Se eu não me engano, Ana Lúcia, eu não me recordo exatamente, mas acho que é 150 a 200 pessoas, se eu não me engano.
mas a iniciativa será das pessoas em procurarem a prefeitura para fazer essa solicitação. Ele já tem esse cadastro de ambulante na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas se alguém ficou de fora, enfim, ou não teve esse cadastro, ele já tem esse cadastro, a prefeitura já tem, né? Se alguém se sentir fora, excluído disso, provavelmente deve procurar a secretaria depois, posteriormente. Bacana. E esse projeto, embora seja, né, uma iniciativa do Executivo, ele precisa passar pela Câmara, é isso, vereadora? Isso, nós vamos votar esse projeto, né, votar, vai ter uma sessão de Câmara dia 15 de abril, né, o presidente Abner convocou essa sessão extraordinária, e eu acho que é importante já deixar claro aqui para as pessoas que a gente, mesmo ainda que o vereador seja convocado por uma sessão extraordinária, não há nenhum tipo de recurso fora disso, o vereador não ganha mais por isso, esse subsídio não é permitido pela Constituição, então nós vamos atender a solicitação do presidente para que a gente possa votar, são 3 projetos, né? Nós vamos votar esse do subsídio do ambulante, vamos votar também um projeto para o professor eventual e um projeto do SAI também. Vereadora, a gente teve aqui nessa semana a participação de 2 vereadores, o vereador Luiz Flávio, também o vereador Juarez, e a gente tocou nesse assunto aí, que é a redução do trabalho das pessoas que prestam serviço para a empresa, o setor privado, né? É uma determinação que vem de cima do governo federal e abre essa possibilidade de reduzir os salários e também as jornadas de trabalho. E aí eu coloquei para os vereadores a questão da redução também do salário dos políticos em todas as esferas, não somente na esfera municipal, mas em todas as esferas, principalmente na esfera federal, com várias regalias, penduricalhos. A posição desses vereadores foi bastante diferente. O vereador Juarez disse que acredita que são escandalosas aí os penduricalhos a nível federal, mas acredita que o vereador ganha o suficiente aqui, que não seria o caso de reduzir o salário do vereador. Já o vereador Luiz Flávio disse que essa possibilidade ela precisa ser levada em consideração, principalmente considerando a questão moral, né? Uma vez que o trabalhador vai ser penalizado, todos têm que ser penalizados de alguma forma para que isso pareça ser uma situação um pouco mais justa. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. Ana Lúcia, eu acho que a gente tem algo um pouquinho mais, algo mais importante para poder discutir em relação a isso. Na verdade, a Constituição hoje, a Constituição Federal, ela não permite que a gente possa mexer no nosso salário na própria legislatura. Ou seja, para aumentar ou para diminuir esse processo. Esse aqui é a grande questão hoje. Mas a gente não faz vários projetos de emenda à Constituição, a alteração da Constituição tem sido constante nesse período de crise. Isso, não, exatamente, é isso que eu ia chegar. Hoje, assim, hoje a Constituição ela não permite que você possa votar. Você pode votar um subsídio menor ou maior, mas para a próxima legislatura, para os próximos vereadores que virão para frente, né, na próxima candidatura. Então, nós não conseguiríamos votar hoje isso. Sendo assim, o que a gente tem hoje? Eu acho que é uma questão moral, sim, eu acho que isso é uma discussão muito ampla e importante. Acho que essa pandemia ela vai trazer muitas reflexões e muitas alterações. Eu acho que a gente tem que estar aberto, tem que estar disponível para tudo isso, para esse olhar econômico, para o olhar social, para o olhar moral. Realmente, eu acho que é uma discussão importante que a gente deva fazer. Não estou dizendo nem que eu seja contra ou a favor. Eu acho que nós estamos à disposição, sim. Hoje a Constituição não permite, mas a gente precisaria mudar essa Constituição, isso no cenário todo. Também concordo, eu acho que na esfera municipal ainda é um pouco mais frágil em relação... hoje a gente tem o subsídio, mas você não tem grandes outras regalias, como é posto no governo federal, enfim, dos deputados federais, estaduais. É um recurso bem diferente, né? A gente tem um recurso bem limitado no município. Mas eu sempre me disponho a uma discussão ampla. Eu estou sempre aberta a discutir o que é melhor para o país, para a cidade, aqui no nosso município também. Eu acho que é nossa responsabilidade dividir isso com toda a população, sim, com certeza. Eu acho que essa pandemia vai trazer muitas reflexões, Ana Lúcia. A gente vai mexer em muita coisa posterior, nós vamos ter muito impacto na saúde, falando sobre os retornos, não só da questão de manter a saúde pública, mas os quadros de depressão que vão vir depois disso, algumas síndromes que vão vir a partir. A questão econômica vai precisar mudar o cenário como um todo. Então, eu acho que nós somos agente político, nós estamos à disposição, sim, da legislação. Hoje a legislação não permite, mas eu acho que se mudando a Constituição e a gente executando, para mim, eu sou sempre favorável à discussão. Me sinto bem confortável quanto a isso.
Vereador, eu só vou dar uma corridinha aqui com você, porque hoje a gente entrega um pouco mais cedo por conta da transmissão da missa, tá? Eu vou dar uma corridinha mesmo. Tá bem. Tem uma pergunta que chega aqui de um ouvinte, eu não chequei as informações que ele passa, então vou ler na íntegra o que ele passou. O Juliano pergunta o seguinte: vereadora, ontem, quarta-feira, dia 8 de abril, foi publicado o decreto 1013, onde, justificando a pandemia, deixará de ser reposto o acumulado da inflação aos salários dos servidores, que hoje gira em torno de 3,07%. Se a ideia seria reduzir os custos, por que até o momento não foi proposto a redução ou até mesmo a extinção de cargos em comissão que hoje são desnecessários, na opinião do ouvinte, uma vez que a maioria está em home office, assim como fez o prefeito de Taubaté, por exemplo, Juliana, do bairro São João? Bom, ontem realmente procede esse decreto. Eu acho que foi decretado calamidade ontem no município, né? O Estado, enfim, nós estamos num momento de calamidade pública no país e eu acho que quase que no mundo, né? O planeta todo está discutindo isso. Eu acho que é a medida mais emergencial que o prefeito precisou colocar, porque ele tinha se comprometido realmente com alguns recursos e alguns avanços, né? A gente vem discutindo bastante, a gente viu a preocupação do prefeito de ter evoluído várias categorias desde 2017, ele proporcionou vários aumentos para o funcionário público em muitas das categorias, né? Fez vários ajustes e eu acredito que ele precisou chegar ao momento de sinalizar o que ele vai conseguir honrar ou não. Hoje a nossa maior preocupação é, de fato, com a saúde pública. Eu acho que em termos do caráter de evoluir para cargo comissionado, enfim, ou outra questão, esse reajuste também se estende a todos, né? Ele está falando de reajuste, não de retirada ou não. E eu acho que, assim, pelo que acho que todo mundo tem ciência, numa última DIN, a gente teve uma ação, né, o ano passado, e saíram da prefeitura 110 cargos comissionados, né, e aí a gente está tentando manter todo o funcionamento da prefeitura. Isso também foi um prejuízo, foram 110 pessoas também que eram cargos de confiança, e são confianças do prefeito, e é importante ter, sim, cargos comissionados que possam conduzir junto com o funcionarismo público, e a gente teve essa perda de 110 pessoas, se eu não me engano, 110 a 120 pessoas nós perdemos. Então, eu acredito que o prefeito precisou justificar e sinalizar ao tocante ao aumento, e não realmente retirar ou não, dispensar ou não, exonerar ou não qualquer funcionário público ou qualquer cargo comissionado. Bacana. A gente vai seguir aqui ainda, vereadora, a questão da isenção da tarifa de água e esgoto para usuários da categoria residencial econômica, né? Como é que está essa questão em relação ao SAI? Como é que vocês estão conversando nesse momento? Nós vamos votar, esse também é um projeto de lei que nós vamos votar agora no dia 15. É um projeto muito importante. Eu acho que geralmente o prefeito tem sinalizado, você pode observar em todas as ações dele, e a Câmara também vem sinalizando muito, a atenção às pessoas mais vulneráveis, que é o impacto maior que vai sofrer dessa pandemia, né? Realmente, hoje, sempre é garantia da segurança alimentar. Nossa preocupação é realmente garantir o alimento. E, atrelado a isso, o prefeito propõe para uma isenção de tarifa de água e esgoto para os usuários da categoria residencial econômica. Já existe um cadastro no site de pessoas que estão enquadradas nessa residencial econômica, e a gente poderia atender essa isenção do mês de abril e maio, né? A gente poderia aprovar. Eu acredito que seja um projeto muito importante, interessante. Eu sei que nós todos os vereadores vamos avaliar o projeto, ele pode sofrer algum tipo de alteração, enfim, de alguma emenda ou não, mas eu acredito que do jeito que o projeto está proposto, eu acho que ele vai ter muita boa aceitação na Câmara Municipal. Bacana. E é extremamente necessário. Também a participação aqui dos ouvintes, aquilo que a gente falou, né, vereadora, da moralidade, né, da confiança que as pessoas têm nos agentes públicos. O Marcos Ascencio diz o seguinte: nem vou comentar, o discurso dos políticos continua o mesmo, o povo se vira com R$154 e eles não baixam o salário e até usam a Constituição como desculpa. É a opinião do ouvinte Marcos Ascencio, que não gostou muito da sua fala, vereadora. Desculpe se eu não atendi a expectativa dele. Na verdade, eu quis pautar pelo que existe. Não é uma justificativa, é a realidade hoje, né? Hoje é a realidade.
Acho que moralmente, eu acho que realmente hoje a gente vem passando por um cenário muito complicado político, a gente tem muitas decepções políticas, eu sou um agente político, tento honrar da melhor forma possível o meu trabalho, com a disposição, não digo para você que eu não concordaria em não reduzir o salário, se isso for posto vai ser reduzido o salário, não tem problema nenhum, não é essa a questão, eu não me coloquei na disposição de que eu concordo ou não, eu sempre obedecerei à legislação, e acho que se houver um movimento no país em relação a isso, nós vamos aderir ao movimento, nós somos agentes públicos, mas somos trabalhadores também. Eu respeito a opinião das pessoas em relação à questão política, eu também tenho alguns desagrados políticos também, tem pessoas que não me representam, mas hoje, dentro do meu trabalho, da forma com que eu lido, da forma com que eu me sinto responsável, eu me sinto muito tranquila para dizer, uma informação séria e importante, que é respeitar a Constituição, para que as pessoas entendam que a gente não está fazendo isso porque não quer. Hoje não pode, mas se tiver alguma alteração na Constituição e um grande movimento, que eu acredito que vai ter em todas as esferas depois dessa pandemia, nós teremos uma nova sociedade. E aí eu acho que a gente está aberto à reflexão, não tem problema nenhum em relação a isso. É isso que a vereadora falou mesmo, né? As coisas vão mudar, né, minha gente? Não vai ter meio que para onde fugir. E a gente está falando. Ontem o vereador Luiz Flávio tocou num ponto, o vereador Luiz Flávio, que é advogado, da queda na arrecadação, né? A queda da arrecadação já era uma arrecadação estrangulada. Né? A arrecadação já era estrangulada. Aí cai essa arrecadação que já era no limite da honra. Não tem o que fazer, né? 2 mais 2 não é 9, 2 mais 2 não é 24, 2 mais 2 são 4 e vai ter que ser assim. Então, muita coisa vai mudar realmente, a gente torce para que seja para melhor. Vereador, eu queria falar um pouquinho com você também sobre a atuação do prefeito Isaías Santana desde o início aí dessa crise, né? O prefeito deu algumas respostas, algumas não, né? Todas as respostas muito rápidas à população, utilizando as redes sociais, a própria rádio mensagem, né? Para fazer essas observações muito pertinentes à gravidade da situação. Como é que vocês estão aí dialogando com o prefeito nesse momento? Você que é líder do governo, mas não só a senhora, mas os outros vereadores também, nesse momento de pandemia. Nós tivemos, no início, né, da pandemia, ainda quando a gente precisava, teria algumas reuniões presenciais, tivemos uma reunião ampla, de quase 2 ou 3 horas com o prefeito, presencial, respeitando todas as esferas de distanciamento com ele, e nós estamos fazendo videoconferência com o prefeito agora. Nós tivemos ontem mais uma outra reunião com ele, então os vereadores estão em contato diário. Eu, como líder do governo, estou muito próxima também, né, também estamos fazendo sobre videoconferência, tenho participado de várias reuniões e, na medida do possível, vou atendendo os vereadores também, porque existe essa função e esse papel importante, né? Não é uma função, mas é um papel importante do líder de governo de estreitar o legislativo com o executivo. Eu acredito e vejo hoje realmente todos os vereadores trabalhando muito de forma individual na sua casa, trabalhando pelo telefone, pelo e-mail. Nós estamos quase que exaustos, assim, é uma demanda o dia inteirinho. As pessoas, às vezes a gente não está na Câmara, às vezes a gente se encontra na Câmara em alguns momentos, né, com toda essa questão presencial, mas quais são as principais demandas, vereadora? Quais são as principais demandas? Hoje, o que a maior parte das pessoas se preocupam é a questão do comércio. Hoje é algo que as pessoas têm procurado muito, os vereadores, em relação à questão do comércio. A gente vem justificando. Mas o que as pessoas perguntam? São comerciantes que estão procurando? A maior parte, os comerciantes vêm procurando para saber, em relação ao decreto de abrir ou não, qual é a dificuldade. E eu preciso aproveitar esse momento, Ana Lúcia, para deixar esse recado importante, e vou falar agora como profissional de saúde. A gente sabe, como eu falei anteriormente, nós vamos passar, a humanidade está passando por um problema que nunca foi feito, nunca aconteceu isso no mundo, né? A gente teve uma última gripe espanhola, mas assim, nunca num caráter tão grande como esse. Nós estamos em isolamento social, nós estamos nos resguardando a nossa vida para resguardar o outro. Nós sabemos, sim, das preocupações do comércio, da questão econômica. Estamos aguardando o governo federal sinalizar, o prefeito está aguardando essa sinalização, ele já tem alguns projetos com ele, algumas ideias, mas ele precisa realmente do sinalização no governo federal de como serão as condições econômicas daqui para frente. Mas a gente precisa colocar hoje que esse comerciante que ele abre, e ainda que ele entenda que é importante para ele, mas ele também está correndo um risco de vida. Esse dono desse comércio corre um risco de vida de pegar esse vírus. Os seus funcionários
pegarem esse vírus, irem a óbito, e eu acho que assim, é essa sinalização que as pessoas não estão entendendo. Como profissional de saúde, o que a gente tem feito hoje, assim, a preocupação maior? É manter as pessoas em casa, como eu orientei naquele gráfico que eu postei. Eu postei um gráfico explicando hoje, nós temos 230 mil habitantes. Se 10% dessas pessoas, que são 23 mil, tiverem um contato maior com esse vírus e 5% só for muito grave, que é uma percentual de desenvolver uma doença, nós estamos falando de 1.150 pessoas doentes, precisando de leito, e nós temos 60 leitos na cidade. Então, o que acontece? Quando você faz isso, não que você tivesse que ter 1.000 leitos na cidade, não é isso, mas você precisa fazer com que as pessoas possam ir ocupando aos poucos esses leitos, e assim a gente possa salvar vidas. Então, eu entendo e respeito hoje toda essa preocupação com as pessoas do comércio, mas a gente precisa sinalizar que é um resguardar também deste comerciante, também desses funcionários, e não estimular as pessoas a irem a este comércio, né? Então, hoje a maior parte que o gênero alimentício está liberado, muitos dos bancos, enfim. Então, a gente tem tomado várias medidas de fiscalização para cuidar disso. Mas hoje nós estamos falando de preservação da vida. Nunca aconteceu isso. A gente nunca precisou chegar nesse extremo. Então, nós estamos numa medida extremista, né? Muitas pessoas também procuram sobre a vacinação. Eu acho que já são quase 20 mil idosos que foram vacinados. Eu acho que vem transcorrendo de forma bem positiva. Então, as pessoas estão ligando para saber um pouco da vacinação e a gente está conseguindo atender algumas demandas individuais. As pessoas perguntam bastante sobre a parcela de R$600, sobre os benefícios. Vai ser lançada uma campanha, acho que a partir da semana que vem, eu até estou antecipando, hoje já deve sair algum comunicado, mas o município inteiro, através do Fundo da Solidariedade, está promovendo essa doação de alimentos, vai promover uma grande campanha de doação para que a gente possa atender. Hoje nós estamos falando da fome das pessoas, nós estamos falando de segurança alimentar e de saúde. Das primeiras necessidades, né, vereadora? Isso. E a economia é a terceira, é importante, mas precisamos guardar e preservar a vida hoje. Hoje é o nosso pedido. Para fechar, vereadora, rapidamente, eu queria que a senhora falasse sobre a importância aí de manter os comércios fechados. Ontem eu estive no Correio e muitas loja que vende plástico, que vende perfumaria, loja aberta a meia porta. A prefeitura não está agindo com força policial, né? Qual que é a dificuldade para isso, né? Porque muitos comerciantes estão insistindo, os ouvintes mandam mensagem, cadê a fiscalização? Porque assim, houve uma interdição num primeiro momento, né? E no dia seguinte eles reabriram, não foram multados, e segue a vida. Só que há uma reincidência, né? E a população que está ficando em casa, reclusa, gostaria de saber qual é a resposta da prefeitura e por que essas pessoas estão insistindo em abrir os seus comércios e não estão sendo penalizadas. Hoje, sim, são dois, como esse é um decreto estadual, vem do governo do estado, né? O governo do estado está proibindo hoje, né? Então nós temos que respeitar a legislação, respeitar o decreto. Esse decreto estadual, ele também, a fiscalização, ela é cumprida pela Polícia Militar. Então, quem hoje o nosso maior acionamento é com a Polícia Militar e a Polícia Civil, que vão apoiar também. O que acontece? Hoje a Guarda Civil está dando suporte também para a vigilância sanitária, porque nós temos dois problemas. Nós temos o problema de fiscalizar quem foi autorizado a abrir, porque tem um decreto que autoriza algumas instalações dos supermercados, enfim, a abrirem, e aí a Guarda Civil está fiscalizando esses comércios abertos. Para quê? Para que seja mantido o distanciamento, para que tenha o álcool gel, para que tenha uma condição minimamente de entrar, seja respeitado quantas pessoas vão estar no estabelecimento. Então, toda a Guarda Municipal, hoje o efetivo municipal, ele está para garantir a fiscalização da vigilância sanitária aos comércios que foram liberados. E aí a gente tem o segundo, que são os comércios que não foram liberados e estão desrespeitando um decreto do governo do estado. Então, e quem está fazendo todo esse incisivo maior é a Polícia Militar. O que a gente tem visto hoje? A gente tem, nessa última reunião com o prefeito na conferência, todos os vereadores mencionaram isso, e foi bolado algumas outras estratégias, principalmente na Lúcio Malta. O prefeito sinalizou um outro tipo de fiscalização, um outro tipo de direcionamento do trânsito. Enfim, hoje, Ana Lúcia, ainda que esteja acontecendo uma fiscalização efetiva pela Polícia Militar e o apoio da Guarda Civil nesse tocante de fiscalizar, o objetivo hoje não é ser ostensivo, hoje o objetivo é ser informativo. As pessoas precisam ter consciência
consciência. E o nosso trabalho de vereador e da rádio, da TV, é conseguir atingir essas pessoas para que elas, não é desobedecer ou respeitar um decreto, é preservar a vida delas e dos outros que estamos colocando em risco. Então a gente vai continuar insistindo nisso, entende? Nessa fiscalização, mas também nessa informação. Bacana. Vereadora, olha, muito obrigada e bom trabalho para a senhora também e todo o pessoal aí do governo, viu? Obrigada, eu que agradeço e peço mais uma vez para que as pessoas possam permanecer em casa para que a gente tenha o menos número de óbitos na nossa cidade e possamos viver toda essa história bem delicada que o mundo está passando. Obrigada. 8h mais 48, nós vamos a um rápido intervalo. Deixa eu só mandar um abraço aqui para a Gislaine Fernandes, do São Benedito. A gente recebeu aqui sua participação, Gislaine. Também o César, do Pitoresco, né? Hoje está um pouquinho corrido, que tem transmissão da missa, mas a gente segue aí com o Jornal da Mensagem. Um rápido intervalo, já voltamos com as últimas informações. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 51. Esporte. E encerrando essa edição do Jornal da Mensagem, Fábio Vieira. Muito bem, amigos do Jornal da Mensagem, segundo tempo do esporte nesta quinta-feira, com informações do basquete. O NBB também está paralisado devido à pandemia do coronavírus. Por enquanto não há previsão para o retorno das atividades do Campeonato Nacional de Basquete Masculino. A direção da entidade optou por não realizar as últimas rodadas da fase classificatória. Por isso, a competição será retomada a partir das oitavas de final. Estão classificados para as oitavas de final Mogi, Pinheiros, Corinthians, Botafogo, Rio Claro, Unifacisa, Paulistano e Bauru. E já estão classificados direto para as quartas de final os 4 primeiros colocados: Flamengo, Franca, São Paulo e Minas. Desse modo, os jogos das oitavas de final ficaram assim definidos. O Mogi, quinto colocado, enfrenta o Bauru, 12º. O Pinheiros, sexto colocado, enfrenta o Paulistano, 11º. O Corinthians, sétimo colocado, enfrentará a Unifacisa, 10º. E o Botafogo, que terminou a primeira fase em 8º lugar, enfrentará o Rio Claro, que terminou em 9º lugar a primeira fase. Já o São José não conseguiu se classificar para as oitavas de final. São José que no final reagiu, teve alguns bons resultados, né? O último jogo do São José no NBB foi uma vitória sobre o Mogi por 97-89, mas a reação acabou vindo um pouco tarde, já que o time do Vale terminou em 14º lugar com 34 pontos ganhos. Foram essas as informações do esporte, do basquete, nesta manhã de quinta-feira, Quinta-feira Santa, para você que acompanha o Jornal da Mensagem. Nós voltaremos durante a programação da Mensagem com mais informações esportivas. Até mais! Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. 8h mais 54. Obrigada, Fábio, pelas suas informações. E com essas informações, um ponto final no Jornal da Mensagem, que volta amanhã ao vivo com Donizete Eugênio aqui em nossos estúdios. E nós seguimos, claro, sempre informando você pelas ondas do rádio também. Você fica agora com a Missa do Crisma, transmitida ao vivo de São José dos Campos e celebrada pelo nosso bispo diocesano Dom César. Um grande abraço, lembrando hoje, Quinta-feira Santa, primeiro dia do Tríduo Pascal. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, fiquem na paz. Até mais. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.